Olá, então estamos aqui em mais uma aula de física e na aula de hoje a gente vai fazer uma lista de exercícios de gravitação. Bom, essa lista de exercícios eu separei os exercícios mais importantes, de maneira que cada uma das questões apresentadas aqui, em cada uma delas nós vamos fazer uma revisão teórica, né? Para que a gente possa ter conceito suficiente para resolver todas elas. Essas são questões que são muito importantes porque vão te dar fundamentos para fazer a prova, né? Ok? Provinha aí no terceiro ano. Então vamos lá. Começando já para a primeira questão. A primeira questão, ele fala: analisa as proposições com relação às leis de Kepler sobre o movimento planetário. Muito bem, então aqui a gente vai fazer uma revisão rápida sobre as leis de Kepler, né? Para que você consiga aí assinalar alternativas, quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Bom, então para começar, primeiro de tudo, né? Kepler, ele afirmou que as órbitas entre dois planetas ou dois corpos celestes são sempre elípticas. Então aqui eu estou desenhando o Sol, estou desenhando a Terra, claro, né? Fora de proporção. Então o movimento não é circular, o movimento é uma elipse, ok? Muito bom. Estou redesenhando aqui uma elipse. Essa elipse, ela tem focos. Bom, então a posição do Sol sempre vai estar em um dos dois focos. Então tem esse primeiro foco e tem o segundo foco aqui. Ok? A posição do Sol, no caso, né, vai estar em um dos focos. Outra coisa que é importante é a definição de duas regiões: o periélio e o afélio. Então nós temos ali o periélio e o afélio lá do outro lado. Perceba aí, né, que a distância do afélio até a posição do Sol, ou seja, quando a Terra estiver no afélio, a distância é muito maior do que quando a Terra estiver no periélio, correto? Então, imagina esse movimento de translação. Então, a distância do periélio, né, da Terra até o Sol é d1, que é muito menor do que a distância quando a Terra estiver no afélio, né? A distância da Terra até o Sol, de 2. Qual que é a consequência? A consequência é que a velocidade da Terra no periélio é muito maior do que a velocidade no afélio. Quer dizer, quando a Terra estiver bem distante do Sol, no afélio, a velocidade é menor, enquanto que quando a Terra estiver no periélio, a velocidade é maior. Isso ocorre justamente pelos efeitos gravitacionais, tá? Então, se você quiser lembrar, né? Lembrando aqui comigo, como a força gravitacional é G m sobre d quadrado, vamos lá, vamos identificar essa força, né? Essa formulinha de força gravitacional. Fg é a força gravitacional dado em newtons. O Gzão é uma constante, tá? Constante universal aí, ele sempre vai dar no enunciado. Emão e Eminho são as massas, respectivamente, dos dois planetas ou dois corpos celestes, né? Então, a massa aqui seria a massa da Terra, ou a massa do Sol, né? Que é o maior, com a massa da Terra, sempre em quilogramas, unidade de quilogramas. E o D é a distância. Distância entre esses dois corpos, né? Bom, então como eu estava dizendo, né? A velocidade no periélio é maior do que a velocidade no afélio, porque quando a distância é pequena, certo? Quando a distância é menor, aumenta a força gravitacional. E essa força gravitacional nada mais é do que a força centrípeta, mv² sobre r, porque está fazendo curva, correto? Então,
nós sabemos aí, né, que quanto menor a distância, maior vai ser a velocidade, certo? Então, maior força centrípeta, maior vai ser a velocidade. Então, resumindo, né, no periélio, a velocidade do planeta é maior. Por quê? Por causa dos efeitos da força gravitacional. A força gravitacional aumenta, portanto, a velocidade aumenta. Muito bem. E aí, por último, né? Vou apresentar aqui, na lei de Kepler, a famosa constante de Kepler, né? P² sobre R ao cubo. O K é uma constante também universal, ou seja, vai servir para todo tipo de situação onde você tenha movimento de translação, movimento de órbita, né? Na Terra com o Sol, ou a Lua fazendo movimento de translação com a Terra. Então, tem uma constante. E essa constante, né, por ser universal, ela me diz que o período, esse T aí é o período, sempre em segundos, ao quadrado, dividido pelo raio de órbita ao cubo, então R é o raio da órbita, em metros, né? Ela é uma constante. Então a relação entre período ao quadrado sobre o raio da órbita ao cubo é uma constante. Ou seja, você pode usar para todo tipo de situação onde você tem aí movimento de translação, tá? O Sol aí, né? A Terra com o Sol, ou a Lua, movimento de translação com a Terra, ou algum satélite, né, artificial, fazendo movimento de translação com a Terra, ok? Muito bem, então, dada essa revisão da matéria, quero que você pause o vídeo e tente aí analisar as alternativas, quais são as verdadeiras e quais são as falsas, ok? Vamos lá, então pausa o vídeo e tente fazer. Muito bem, espero que você tenha conseguido aí. Então, número 1, a velocidade do planeta é maior no periélio. Essa é verdadeira, correto? Número 2, os planetas movem-se em órbitas circulares, é falso. Número 3, o período orbital de um planeta aumenta com o raio médio da sua órbita. Então vamos observar aí, né, na constante de Kepler. Constante de Kepler. Perceba que é uma constante, correto? Então vamos, só para observação mesmo, né? Multiplica em cruz. Observe que constante vezes, tá? Constante vezes raio ao cubo é igual a período ao quadrado. Isso significa que quanto maior o período orbital, maior vai ser o raio. E faz todo sentido, né? Porque quanto maior a distância, maior vai ser o tempo levado aí para dar uma volta, ok? Então, o terceiro é verdadeiro, são grandezas diretamente proporcionais. Número 4, os planetas móveis em órbitas elípticas, estando só nos focos, verdadeiro. E o número 5, a velocidade do planeta é maior no afélio. Não, tá errado, é no periélio. Portanto, espero que você tenha acertado aí. Resposta alternativa C. Próxima questão, número 2. A figura representa a trajetória elíptica de um planeta em movimento de translação ao redor do Sol. E 4 pontos sobre essa trajetória: M, P, I, N e A. Então, o P é o periélio, né? E o A é o afélio, correto? O P de periélio. E o A de afélio. Muito bem, então aqui eu quero que você pause o vídeo e tente fazer a questão número 2. Ok, espero que você tenha conseguido. Então a resposta é D de dado, correto? Então, o módulo da velocidade escalar do planeta, ela depende do que, né? Depende da posição. Então, no caso, como no periélio é maior e no afélio é menor, na direção do ponto M, né, ele vai estar
aumentando. Ok? Então, na direção do ponto M, está aumentando. Por quê? Porque sai do afélio em direção ao periélio. Sai da região com menor velocidade para a região com maior velocidade. E diminuindo no ponto N. Por quê? Porque sai da região do periélio e vai para o afélio. Então, diminuindo no N e aumentando no M. Ok? Muito bem. Então é isso. Espero que você tenha acertado aí essa questão número 2. Continuando, questão número 3. Dois pequenos satélites de mesma massa. Vamos grifando aí as informações importantes. Mesma massa. Descrevem órbitas circulares. Você, mas a órbita não é elipsoidal, né? Não tem que ser uma elipse? Pois é, aqui ele aproximou, tá certo? Fez uma aproximação, né? Descreve órbitas circulares em torno de um planeta. Tá ok. O raio da órbita, ela é 4 vezes menor do que o do outro, tá bom? Então, na realidade, né, a lei de Kepler fala realmente que, na verdade, é uma órbita no formato de uma elipse, tá certo? Mas, usando a formulinha da lei de Kepler, K igual a T quadrado sobre R ao cubo, esse R, que seria a distância entre os dois corpos celestes, é como se você estivesse aproximando o movimento, né, para um movimento circular, tudo bem? Movimento de translação em relação a um ponto no meio. Okay? Então, se eu for pensar que temos o Sol ali, a Terra, então aproxima aí como um movimento circular. Cai. Muito bem. Ele falou que o raio da órbita é 4 vezes menor que o outro e o satélite mais distante tem um período de 28 dias, certo? A pergunta é, qual que é o período, né, entre, em dias, né, do satélite mais próximo? Então aqui não precisa necessariamente de transformar o período em segundos, certo? Então, como nós temos aí que a lei de Kepler mostra que período ao quadrado é igual a raio ao cubo, você tem a seguinte igualdade. T1 quadrado sobre R1 ao cubo é igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo, onde o T1 e o R1 são respectivamente o período e o raio do primeiro e T2 e R2 é o do segundo, correto? Muito bem, então aqui eu queria que você novamente, né, pausasse o vídeo e tentasse fazer essa questão número 3. Ok, espero que você tenha conseguido. Vamos chegar aí na alternativa A. O período em dias vai ser 3,5, correto? Agora vamos lá, vamos fazer as continhas, né? Então, dois pequenos satélites de mesma massa descrevem órbitas circulares em torno de um planeta, tá? Então, vamos desenhar essa situação. Então, tá aqui, ó, o planeta, tô desenhando. Planeta. Você tem um primeiro satélite, número 1, e tem um certo raio, R1. Certo? E o do outro, né, é 4 vezes menor. Né? Então, o raio da órbita de um é 4 vezes menor do que o do outro. Então, o outro tem um raio muito maior. Vamos chamar de R2. Então, qual que é a informação importante? Que o R2 é 4 vezes o R1, né? Certo? E o satélite mais distante, que é o segundo, tem um período de 28 dias. Pronto. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar na fórmula. Essa relação aí da lei de Kepler, né? T1
ao quadrado sobre R1 ao cubo é igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. Vamos lá então? Então como é que vai ficar? Período do mais próximo a gente quer T1 ao quadrado. O raio R1 ao cubo não temos. Não tem problema, porque do lado direito você vai colocar o período do 2 é 28 ao quadrado, né? E o raio é 4 vezes o raio do 1, tudo isso ao cubo, ok? Então, período do 1 ao quadrado sobre o raio do 1 ao cubo é igual a 28 ao quadrado dividido por 4R1 ao cubo. Você vai fazer 4 ao cubo, R1 ao cubo, né? Então você vai ter 4 ao cubo, que dá 64, vezes R1 ao cubo. Corta os raios. E você tem aí, né, que o período do 1 igual a 28 ao quadrado sobre 64, tudo isso dentro da raiz, correto? Tira a raiz dos dois lados. E vai sobrar o quê? O período do 1 é igual a, tira a raiz, 28 sobre raiz de 64, que dá 8. E 28 dividido por 8 é igual a 3,5 dias. Muito bem, faz a continha direitinho, né? Verifica aí. Claro, se tiver dúvidas, coloque aí, poste nos comentários desse vídeo. Então, resposta alternativa A, 3,5 dias. Continuando, número 5. As estações do ano devem-se basicamente à inclinação do eixo de rotação da Terra, a qual possui um período de precessão máximo próximo de 26 mil anos. Muito bem. Na época atual, os solstícios ocorrem próximo ao afélio e ao periélio. Então vamos lá, vamos anotar essas informações. Aqui. Dessa maneira, o periélio ocorre no mês de dezembro, quando a distância da Terra do Sol é de 145,16 quilômetros. Vamos anotar. Vou anotar essas informações. Velocidade, 145,16 quilômetros. Velocidade orbital da Terra, 30 quilômetros por segundo. Considere que, no afélio, a distância da Terra do Sol é 150,16 quilômetros. Nesse sentido, a velocidade de translação da Terra no afélio e o momento astronômico que caracteriza o início da respectiva estação do ano devem ser. Muito bem, então aqui, né, novamente, eu queria que você pausasse o vídeo e tentasse fazer essa questão. Muito bem, espero que você já tenha conseguido. Eu vou fazer um desenho aqui para representar rapidamente o esquema. Então, Sol. Movimento de translação é um movimento elipsoidal, né? Nós temos aqui do lado esquerdo o periélio. Do lado direito nós temos o afélio, em que as distâncias de cada uma são, aqui no periélio, 145,16 quilômetros, e lá no afélio, 150,16 quilômetros. Ok? Muito bem. E qual seria então a relação entre as velocidades? Bom, a gente já sabe que a velocidade no periélio, que chamei de VP, ela é maior do que a velocidade no afélio, que chamei de VA. Portanto, como a velocidade do periélio é maior do que a velocidade no afélio, e a velocidade do afélio é o valor que a gente quer, e do periélio vale 30 quilômetros por segundo, então o do afélio vai ser menor. Então tem que ser menor do que 30. Então já podemos eliminar as alternativas E e D de dado, né? Elas não podem ser porque a velocidade está sendo maior.
Ok, então, como a velocidade no afélio vai ser menor do que o periélio, por quê? Por causa das distâncias, correto? Então, nós podemos fazer a seguinte relação direta. Velocidade do periélio dividido pelo raio do periélio é igual à velocidade do afélio dividido pelo raio do afélio. Quer dizer, são grandezas, né, inversamente proporcionais. Aliás, né, elas são grandezas inversas, né? Então tem que ser assim, ó. A velocidade do periélio vezes a distância do periélio é igual a velocidade do afélio e a distância, né, o raio de órbita do afélio, certo? Então, quanto maior a distância, menor a velocidade, né? Grandezas inversamente proporcionais. Então, substituindo aí valores, a velocidade do periélio é 30, o raio de órbita é 145 10 a sexta, é igual a velocidade do afélio que a gente quer, e o raio da órbita do afélio 150 10 a sexta. Simplificando, nós vamos ter que a velocidade do afélio vai ser 30 vezes 145 sobre 150, né? Pode simplificar as coisas aí, simplificando as contas. Três com 15 embaixo vai dar 1 para 5. Você vai ter 145 dividido por 5, que é 29. Bom, confirmamos aí que a velocidade é menor. 29 km por segundo, né? Quilômetros por segundo. Muito bem. Bom, então a gente ficaria entre as alternativas B e C. E agora, né? Mais um problema, vamos dizer assim, de geografia. Então, se lá na direita, né, no afélio, a gente quer saber, e lá na esquerda, que é o periélio, vamos lá. Vamos ler novamente, ó. Dessa maneira, o periélio ocorre no mês de dezembro, certo? Então aqui nós temos dezembro, certo? Ok. E na época atual, os solstícios ocorrem próximos ao afélio e ao periélio. Então nós estamos considerando aqui solstício. Solstício. Certo? Bom, então em dezembro, né, o solstício, quando a gente pensa aqui no hemisfério norte, nós temos o quê? Nós temos verão ou inverno no hemisfério norte em dezembro. Então, em dezembro, no hemisfério norte, nós temos inverno, correto? Enquanto que no hemisfério sul, nós temos verão, isso em dezembro. Lá na direita, no afélio, né, nós vamos ter aí no meio do ano, né? Ok? Que vai ser em junho, correto? Só para a gente colocar as datas aqui dos solstícios, né? Nós temos aí 21 de junho, 21 de dezembro, tá? Ok. Bom, então ali, né, no afélio, no hemisfério norte, correto? Lá na direita, né? Então no hemisfério norte vai ser verão no afélio. Então no hemisfério sul vai ser o quê? Vai ser inverno. Faz sentido, né? Em junho, inverno no hemisfério sul. Portanto, temos aí a alternativa correta é a B de bola. 29 km por segundo, porque são grandezas inversamente proporcionais aí, né? O raio de órbita com a velocidade. Né? Quanto menor o raio de órbita, maior vai ser a velocidade. E aí temos também o inverno no hemisfério sul, lá na afélio, correto? Muito bem, espero que você tenha conseguido.
E agora vamos para a próxima questão. Próxima questão. A figura a seguir resume alguns dados sobre 2 satélites de Júpiter. Então nós temos aí uma tabela, né? Dando o diâmetro aproximado em quilômetros dos satélites e o raio médio de órbita desses mesmos satélites. Vamos lá, sabendo que o período orbital de Io, que é um dos satélites, vale 1,8 dias terrestres, pode-se afirmar que o período orbital de Europa, que é outro satélite, em dias terrestres, vai ser um valor próximo de... Bem, então aqui, né, vamos utilizar essa constante, né, que é a constante de Kepler, basicamente, né, a famosa terceira lei de Kepler. Uma constante, período ao quadrado, sobre o raio da órbita ao cubo, ok? Então, basicamente, você vai fazer a igualdade, né? Período de Io quadrado, raio ao cubo, período de Europa ao quadrado sobre o raio ao cubo, né? Muito bem, então aqui é basicamente substituir na fórmula, né? Então, o período aí vale 1,8 ao quadrado no lado esquerdo, dividido por raio médio da órbita, né? 4,2 10 a quinta, isso ao cubo. Isso é igual ao período de Europa que a gente quer. Quadrado dividido por raio, né, de órbita da Europa, é o raio aqui. 6,72 10 a quinta, tudo isso ao cubo, certo? Muito bem. Então, aqui eu queria que você pausasse o vídeo e fizesse essas continhas, né? Bom, vamos lá, pausa o vídeo e tente fazer. Muito bem, espero que você tenha conseguido aí. Então, se você fez as continhas corretamente, período de Europa vai dar aproximadamente, né, 3,6 dias, certo? Bom, então, alternativa C. Então, questão número 6, alternativa C. Bom, bem tranquilo, é basicamente a aplicação da igualdade, né, da lei de Kepler. Continuando, questão número 9 agora, pulamos para 9. Nós temos aqui um satélite de massa M foi colocado em órbita ao redor da Terra, com uma altitude h em relação à superfície do planeta, com velocidade angular ômega. Para que o satélite de massa 2m, ou seja, o dobro da massa, né, possa ser colocado em órbita ao redor da Terra, na mesma altitude h, qual vai ser a nova velocidade angular? Ok? Então lembra aí que velocidade angular, né, como é um movimento circular, temos a seguinte formulinha, né? Velocidade linear é angular vezes o raio, certo? Muito bem, então aqui eu queria que você pausasse o vídeo novamente e tentasse fazer essa questão número 9. Pois é. Então, vamos lá, questão número 9. Como nós temos aí, né? Lembrando aí da constante de Kepler, que é o quadrado sobre raio ao cubo, é sempre uma constante, né? Constante. Quer dizer que o período depende do raio, né? O período depende do raio. E na realidade a gente está pensando o quê? Está pensando na velocidade angular. Velocidade angular, velocidade é ωr, ou velocidade angular é 2π sobre período. Então a velocidade angular depende do período também, né? Como na verdade é que nós observamos que o raio de órbita é igual, né? Um raio de órbita é igual. Concorda comigo que, independente da massa,
como o raio de órbita continua o mesmo, mesma altitude h, então o período é o mesmo, sempre constante. E o fato do período ser o mesmo, a consequência é que a velocidade angular também vai ser igual, certo? Então, alternativa, questão 9, B de bola, questão mais conceitual. Ok, continuando aí, agora a questão número 13. Observações astronômicas indicam que o centro da nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente existe um buraco negro, cuja massa é igual a milhares de vezes a do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que faz órbita, que orbite ao redor dele e medir o período de uma rotação completa, T, bem como o raio médio, R, da órbita do objeto que supostamente se desloca com boa aproximação em movimento circular uniforme. Tá bom? Ok. Nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual à magnitude da força gravitacional do buraco negro. Então, lembra da formulinha de força gravitacional, né? Eu vou escrever aqui embaixo. Força gravitacional, G, mão m sobre d quadrado. Força gravitacional em newtons. O G é uma constante. Mão m são respectivamente as massas, desse movimento circular aí, dos dois corpos. E d é a distância. Ok? Vamos lá. A partir do seu conhecimento do período de rotação, da distância média e da constante gravitacional Gzão, quanto equivale a massa do buraco negro, ok? Muito bem, então vamos lá. Quero aí que você pause o vídeo e tente fazer essa questão aí, número 13. Muito bem, espero que você tenha conseguido aí. Então, tem uma informação muito importante, Ele falou que considere, que a força resultante devido ao movimento circular é igual em magnitude à força gravitacional, certo? Então, essa informação nos indica que a força resultante, como é um movimento circular, é exatamente a força centrípeta. Então, força centrípeta é igual à força gravitacional, certo? E aqui a gente vai chegar numa relação importante. Vamos lá, força centrípeta, mv quadrado sobre r, força gravitacional G, m sobre distância ao quadrado, que na verdade é o raio, raio ao quadrado. Vamos simplificar algumas coisas aqui, corta a massa dos dois lados, corta o raio dos dois lados. Então nós temos a seguinte relação: velocidade ao quadrado é igual a G mão sobre R. Muito bem, isso é importante. Deixe guardado ou anote aí no seu formulário, tá? Muito bom. Agora a gente quer o período, Então a gente vai desmontar essa velocidade. Essa velocidade, para a gente poder relembrar, velocidade linear é igual a ômega r. E lembre também no movimento circular que o ômega é igual a 2π dividido por período, correto? Então nós podemos substituir a velocidade falando que é 2πr sobre período. Vamos lá, vamos substituir? Ali na formulinha, então vai ficar 2πr sobre período ao quadrado é igual a G mão sobre raio. Fazendo a conta do lado esquerdo, eleva tudo ao quadrado. 2 quadrado é 4, π quadrado vezes raio ao quadrado sobre período ao quadrado é igual a G mão sobre raio. Ok? Muito bem. Continuando, Nós queremos quem? Nós queremos a massa, do buraco negro. Então pode multiplicar em cruz. 4π quadrado vezes r ao cubo igual a, do lado direito, nós temos G mão sobre t quadrado. E agora nós vamos isolar a massa. Então vai passar o G e o período dividindo lá embaixo, Ok?
vai ficar m é igual a 4π quadrado r ao cubo dividido por gt quadrado. Pronto. Essa vai ser a resposta dessa questão número 13. Então nós temos como alternativa D de dado, ok? Muito bem, então essa questão, né? O conceito principal é igualar a força centrípeta com a força gravitacional. E não esquecer que força centrípeta era mv quadrado sobre r. Então se você não tem ainda, coloque, né? Para relembrar, né? No seu formulário, que a força centrípeta é mv quadrado sobre r. E velocidade é ômega-r. Lembrando que a velocidade pode ser escrita como linear, velocidade linear 2πr sobre período, ou angular é 2π sobre período, ok? Então, pode acrescentar aí no formulário. Muito bem, então essa foi a questão número 13. Bom, continuando aí agora, né? Questão número 15. A notícia: satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar, veiculado pelo jornal Estado de São Paulo, relata que satélite desenvolvido em parceria entre Brasil e China foi lançado no espaço a uma altitude de 720 quilômetros. Vamos anotar? 720 quilômetros, vamos grifar. Menor que a planejada e com uma velocidade abaixo da necessária para colocar em órbita, né? Para que esse satélite pudesse ser colocado em órbita circular, nessa altitude aí de 720 km, qual que seria a velocidade, né, necessária? Certo? Muito bem. Então aqui, basicamente, você vai igualar, né, a força centrípeta com a força gravitacional. Se não ficou muito claro, observe o seguinte desenho ali na direita. Ó. Então, temos a Terra. Temos um satélite fazendo um movimento de translação, né, aproximadamente circular, ok? E para que exista esse movimento circular uniforme, a força estabelecida aí é a força gravitacional, correto? De atração entre o satélite e a Terra. Como podemos observar o movimento circular uniforme, então essa força gravitacional ela é representada pela força centrípeta, ok? Então ficaria mv quadrado sobre r é igual a força gravitacional G emão minha sobre raio ao quadrado, em que emão é massa da Terra e minha é massa do satélite. Observando a igualdade, corta as massas dos dois lados, corta o raio dos dois lados, você obtém que velocidade ao quadrado igual a G irmão sobre raio, que é essa relação aí que eu pedi para você anotar, né? Se você quiser já tirar a raiz, pode tirar. Raiz quadrada de G irmão sobre raio, certo? Muito bem, então é basicamente isso. Você vai substituir os valores aí dados, né? Raiz quadrada de o G é constante gravitacional, 6,710 a menos 11. A massa, que é a massa da Terra aí, 6 vezes 10 a 24 quilogramas, né? Dividido pelo raio do que? É o raio total aqui, né? É o raio da órbita no desenho. Perceba que esse raio da órbita, ele é composto tanto por quem? Pelo raio da Terra. Então nós temos que somar o raio da Terra com a altura, certo? De 720 km. Você vai somar o raio da Terra com essa altura. Então, basicamente, somar aí seria, vamos escrever aqui no lado esquerdo, ó, o raio da órbita total é igual ao raio da Terra mais a altura, né? Raio da Terra, 6 vezes 10 a terceira quilômetros, mais a altura, que é 720 km. E que a altura aí, né, a altitude, é quase desprezível. Correto? 720. Somado com 6, 10 a terceira, dá aproximadamente 6, 10 a terceira. A gente não precisa se preocupar muito com esse H, né? Porque ele é tão pequeno em relação ao raio da Terra, que vamos desprezar aí para o raio de órbita.
Então 6, 10 a terceira é o raio. Bem, então aqui eu queria que você pausasse o vídeo e fizesse as continhas aí. Vamos lá, tente fazer. Antes de fazer a continha, não esquece, né, que a altura, né, 6, 10 a terceira quilômetros, tem que passar em metros, tá bom? 6, 10 a sexta metros. E coloca ali na formulinha como 6, 10 a sexta metros. Correto? Muito bem, então agora sim, pausa o vídeo e tente fazer a continha. Então vai ficar, né, já estava fazendo a conta. Simplifica o 6 com 6. Aí você tem aí 10 elevado a menos 11 com 10 a 24, dá 10 elevado a 13, com esse 10 elevado a sexta aqui embaixo, né? Subtrai, né? Então 10 elevado a 13 dividido por 10 elevado a sexta dá 10 elevado a 7, não é isso? Aqui você empresta uma casa, né? Seria 67 vezes 10 elevado a sexta e tirar a raiz aí. Okay, raiz de 67. Tá. Bom, vamos corrigir aqui algumas coisas. A altura aqui da órbita, né? Então vamos ter que corrigir. A gente não vai poder desprezar, não é isso? Porque como vai dar em quilômetros para metros, vamos corrigir aqui, ó, que vai ficar assim, ó. Vamos arrumar. Então, o raio da órbita é o raio da Terra mais a altura, não é isso? Então, o raio da Terra 6, 10 a sexta metros, já vamos arrumar, 6, 10 a sexta metros, né? Mais 720 quilômetros, 720 10 a terceira, né? Certo? Então, para arrumar aqui, então vai ficar 6, 10 a sexta, é como se tivesse 6.000 10 a terceira, né? Metros, mais 720 10 a terceira metros, você tem 6.720 10 a terceira metros, tá certo? Colocando na potência de 10 de novo, ó. Notação científica, 6,720 10 a sexta metros. Vou ter que colocar esse valor aí pro raio de órbita, tá? 6,720 10 a sexta. Vamos lá, vamos consertar então ali dentro da formulinha da velocidade. Então, sem desprezar a altura. Se desprezar a altura não vai dar certo, tá? Vamos lá, então a parte de cima tá tudo certinho. Então 6,7 10 a menos 11 é a constante, 6, 10 a 24 é a massa da Terra. Agora o raio aí, vamos colocar 6,720 10 a sexta. Agora vai dar certo, tá? Porque na verdade você vai simplificar aí, ó. Vai simplificar quem com quem. Então, esse 6,7 com esse 6,720 são aproximadamente iguais. Então, sobrou na sua continha, agora sim, ó, lá dentro da raiz, 6 vezes, na parte de cima, 10 elevado a 13, dividido por 10 elevado a sexta, correto? Muito bem, continuando aí, ó, agora sim, né? É raiz quadrada de 6, 10 elevado a sétima. Pega um 10 emprestado aí, né, do 10 a sétima, ficaria 60. 10 a sexta, portanto a velocidade vai ficar raiz de 60 vezes 10 elevado à terceira. E raiz de 60 aproximadamente 7,7. Então 7,7, 10 à terceira metros por segundo, ou 7,7 quilômetros por segundo. Então a alternativa
D de dado. Agora sim vai dar certo, né? Tudo bem? Então, temos aí então que somar o raio da Terra com a altura. E não vai dar, né? 6 vezes a 6, senão a gente não pode desprezar na realidade. Então tem que somar aí com esses 720 km. Tá bom? E sempre colocando em notação científica. Tá bom? Então espero que você tenha entendido aí esse passo a passo. Claro, né? Se tiver qualquer problema aí, não esqueça de colocar nos comentários do vídeo, tá bom? Muito bem, então essa foi a questão número 15. Continuando aí, questão número 16. Os avanços nas técnicas observacionais têm permitido aos astrônomos rastrear o número crescente de objetos celestes que orbitam o Sol. A figura mostra, em escala arbitrária, as órbitas da Terra e de um cometa. Os tamanhos dos corpos não estão em escala. Então perceba aí que as órbitas, né, são praticamente aí, né, elipses, certo? Então, claro, no cometa ficou bem mais claro, né, de observar, mas a Terra também, ela é elipsoidal, tá? Então, aqui eu queria muito que você pausasse o vídeo, né? Questão é uma questão mais teórica. Pausa o vídeo e tente assinalar aí quais são as alternativas verdadeiras ou falsas, tá bom? Vamos lá, tente fazer. Muito bem, espero que você tenha conseguido aí, né? Então temos aí como resposta a alternativa B de bola, certo? Então, a terceira verdadeira, o período de translação do cometa é maior do que um ano celeste. Faz sentido, né? Porque para dar uma volta completa a Terra demora um ano, né? Para dar uma volta completa no Sol, em torno do Sol. Então, como observa aí que o raio do cometa é muito maior, né, do que o raio do Sol, se a gente for pensar com relação à constante de Kepler, né? Período ao quadrado sobre raio ao cubo, né? Então, quanto maior ali o raio, né, bem maior vai ser o período, certo? O raio do cometa é bem maior do que o raio da Terra. Então, vai demorar muito mais aí para o cometa dar uma volta completa no Sol, certo? E aí as outras duas são falsas, né? Então a primeira, dada a grande diferença entre as massas do Sol e do cometa, a atração gravitacional exercida pelo cometa sobre o Sol é muito menor do que a atração exercida pelo Sol sobre os cometas. Então, aqui na verdade o que acontece é o seguinte, né? Tem que arrumar aqui o texto, tá errado, né? Sobre o cometa, não tem esse S, tá? Então, na primeira afirmação ela é falsa porque, na verdade, a atração gravitacional, força gravitacional, ela é igual para os dois, né? G m sobre d quadrado, né? Pelo princípio de ação e reação, na lei de Newton, né? Então, se você tiver dois corpos, né? O Sol e o cometa, ambas se atraem exatamente com a mesma força gravitacional, correto? Que depende somente aí, né, das massas entre eles e a distância. E a segunda é falsa também, né? Porque o módulo da velocidade do cometa, ela varia. Lembra do periélio e do afélio, né? Então no periélio é maior, no afélio é menor. Ok? Muito bem. Continuando aí. Vamos agora para a questão número 20. Os satélites artificiais são uma conquista da tecnologia moderna e os seus propósitos são variados. Existem satélites para fins militares, de comunicação, de monitoramento, etc. E todo satélite tem uma órbita e uma velocidade orbital bem determinadas. Nesse contexto, considere um satélite de comunicação que descreve uma órbita circular em torno da Terra com um período, olha só, ele já deu o período de revolução, 8/10 a quarta segundos. Ok? Continuando. Com base nas afirmações e desprezando o movimento da Terra, é correto afirmar que esse satélite gira em torno da Terra com uma velocidade orbital de... Muito bem, então perceba, né? Típico aí de questão de prova. Então, basicamente, o que você vai fazer? Fazer aquela igualdade, né? Muito bem conhecida. Que a força centrípeta é igual a força gravitacional. Força centrípeta, mv² sobre o raio. Força gravitacional G
mão m' sobre raio ao quadrado. Nós podemos simplificar os dois lados. Então, estou insistindo para que você faça isso, né? Não decore somente fórmulas. Então, você tem que velocidade ao quadrado, g mão sobre o raio. Ok. Como você quer aí, né? A relação entre o período, né? Ele não deu velocidade, mas precisa do período de revolução. Então, você pode utilizar a formulinha velocidade 2π sobre período. Coloca lá dentro, né? Na realidade não precisa, né? Ele pede justamente, com base nas afirmações, eles precisam ouvir da Terra, é correto afirmar que esse satélite gira em torno da Terra com a velocidade orbital t. Pois é, ele está colocando algumas afirmações desnecessárias aqui, então. Não é isso? Uma informação aqui desnecessária é a velocidade do som no ar, não precisa. Tá, então, para a gente calcular essa velocidade, então, né, nós, sim, né, precisaríamos do raio, né, de órbita, a gente não tem. Então, vamos encontrar o raio da órbita, né, primeiro, não é isso? Então, encontrar o raio. Então, tá, então velocidade 2π r, né? Sobre o período. Então vamos substituir. É isso mesmo, né? Vamos substituir. Então vai ficar 2πr sobre o período, tudo isso ao quadrado, igual a g mão sobre período, né? Então tá certo. Vamos achar o raio primeiro, para depois achar a velocidade. Ele não deu raio. Era isso. Vamos lá. Eleva tudo ao quadrado. 4π quadrado. R ao quadrado sobre período é igual a g mão sobre raio, né? G mão sobre raio. Pronto. Vamos lá. Continuando, pode multiplicar todo mundo em cruz aí. 4πr ao cubo é igual a g mão vezes período. Por isso que eu tô sempre deduzindo as fórmulas, né? Pedindo para não decorar a formulinha, mas sempre deduzir elas. Continuando aí. Então, raio ao cubo. G mão período sobre 4π quadrado. E agora a gente vai colocar na raiz cúbica, não é isso? Raiz cúbica. G mão período 4π quadrado. Pronto, vamos lá. Vamos substituir valores aí agora. Vamos ver se vai dar certo. Então, Gzão 6, 10 a menos 11. A massa da Terra 6, 10 elevado a 24. O período ele deu, né? De revolução 8, 10 a quarta segundos. Toma cuidado sempre com a unidade. Dividido por 4 vezes π quadrado. Π vale 3, né? Então 3 ao quadrado, que dá 9, né? Tá. Bom, aqui eu queria que você pausasse o vídeo e já tentasse fazer essa continha, né? Tá bom? Então enquanto isso eu vou estar fazendo também. Então nós temos ali em cima 6 vezes 6, 36. Dividido por 4 vezes 9, que é 36 também, né? Então 36 com 36 eu posso cortar. Corto todo mundo. Sobrou lá dentro 8. E vamos ver as potências de 10. 10 elevado a... Bom, tem menos 11. Com 24 dá elevado a 13. Elevado a 13 com 4. Elevado a 17, é isso? Bom, vamos conferir as continhas aí direitinho, né? Ok, vamos revisando aqui, né? Consertar ali. Deixa eu apagar aqui o que tem em verde. Vamos apagar aqui. Pra gente poder consertar um pequeno detalhe aqui, né? Então, vamos lá. Encontrar o raio lá em verdinho, ó, lá na esquerda. 2πr sobre período tudo ao quadrado é igual a g mão sobre r.
Como elevou tudo ao quadrado, vai ficar 4π² r² dividido por período ao quadrado, né? Então, um quadrado ali. Isso é igual a g sobre r. Multiplica em cruz. 4π² r³ lá em cima. G período ao quadrado, tá? Período ao quadrado. Então, r³ passa o 4π² dividindo. Então, gmt² sobre 4π². E aí o raio vai ser raiz cúbica de gmt² sobre 4π². Agora sim, né? Vamos substituir os valores. Faltou ao quadrado ali no período, tá? Então, Gzão 6 10 a menos 11. Massa 6 10 a 24. Período era 8 10 a quarta, só que ele leva ao quadrado isso, né? Tudo isso dividido por 4π². Π vale 3, né? Então 3 ao quadrado que dá 9. Ok, então continuando aí, né? Vamos lá fazer as continhas aí. Vai ficar mesma coisa, ó. 4 vezes 3 ao quadrado dá 36. Você vai cortar com 6 vezes 6 aqui em cima, né? Então corta ali. Sobrou então lá dentro, ó, raiz cúbica de quê? 10 elevado a menos 11, 10 elevado a 24. E você tem 8 10 a quarta ao quadrado, né? Período ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. 10 a quarta ao quadrado, 10 elevado a oitava. Muito bem, continuando aí. Tira... Antes de tirar a raiz cúbica, né? Vamos lá, ficou 64. 10 elevado a quanto? 10 elevado a... 21, correto? Muito bem. Então é só somar os expoentes, né? Menos 11 mais 24 dá 13. 13 mais 8 dá 21. Agora é só tirar a raiz cúbica disso. Então, raiz cúbica de 64 é 4. Raiz cúbica de 10 elevado a 21 é 10 elevado a sétima. Tudo isso em metros. Agora sim nós temos o raio, né? E agora que nós temos o raio, basta jogar na formulinha. V² igual a G sobre raio. Velocidade raiz quadrada de quem, né? O Gzão, constante gravitacional, 6 10 a menos 11. M, que é a massa da Terra, 6 10 a 24. Tudo isso dividido por 4 10 a sétima. Vamos lá, fazer a continha. Na parte de cima você tem 6 vezes 6, que é 36. Potência de 10, 10 elevado a 13. Dividido por 4, 10 a sétima, né? E agora para fechar, 36 dividido por 4 dá 9. 10 a 13 dividido por 10 a sétima, 10 elevado a sexta, né? Só subtrair os expoentes. E agora tira a raiz. Aí você tem raiz de 9 é 3, raiz de 10 elevado a sexta, 10 elevado a terceira em metros por segundo. Ou se você preferir, 3.000 metros por segundo. Muito bem, então essa questão aqui, ela está de acordo, né, com o nosso aprendizado. Então, força centrípeta você vai igualar com a força gravitacional. O único detalhe é que ele não tinha dado raio, era isso, né? Essa era a informação que faltava, mas tem algumas informações desnecessárias aqui, né? Velocidade do som do ar não precisa, tá? Bom, então o primeiro passo é encontrar o raio, e o segundo passo é encontrar a velocidade. Então, passo número 1, encontrar o raio. Passo número 2, né, lá em cima, encontrar a velocidade, certo? Muito bem, então, questão número 20, né, temos como resposta D de dado. Muito bem, então, essa foi aí a última questão da aula de hoje. Qualquer dúvida que você tenha, pode colocar aí nos comentários. Foi uma questão meio difícil, né? Uma listinha meio puxada. Mas conceitualmente aí, eu acho que ela é bem simples. Então, continue treinando, faça bastante exercícios e espero que você vai ver na prova.